Vamos ler Atos capítulo 2, que ali aparece a palavra grega Pentecoste. E Pentecoste, para quem não sabe, significa 50 dias. 50 dias de quê? De Pessa. Então, depois do primeiro dia de Pessa, se conta o Homer. Aí conta 49. Com um dia, 50. Por isso que a palavra grega está no lugar desta ideia de 50 dias. Mas a palavra ali hebraica é Shavuot. A palavra Shavuot é plural. Shavua, semana. Shavuot, semanas. Por isso é conhecido como a festa das 7 semanas. Se você observa, está escrito no capítulo 2, no verso 1 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Quer dizer o quê? O dia da festa, da colheita. Depois eu vou ler na Torá o que tem nessa festa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam aonde, Felipe? Em Jerusalém. Porque essa festa é uma festa que é comemorada em Jerusalém. Não adianta vir rabino, ortodoxo, tradicional, messiânico, dizer que essa festa se comemora no Brasil. Você não conhece a Bíblia, então. Aqui está claro, em todo o texto, que é uma festa de peregrinação. Mas também entendemos que nesse tempo vem o selo de Yahweh sobre os eleitos, que é a Ruach HaKodesh, é o Espírito da Santidade, é o Espírito do Pai, que é derramado sobre os que estão sendo alcançados pela Bessorá, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. E aqui eles falam em idiomas e há manifestações sobre-humanas aqui. Hoje está um pouco difícil acontecer porque as pessoas elas faziam techuvá de verdade, se purificavam de verdade e não faziam as coisas pela metade. Sabe, elas de fato estavam dispostas a mudarem de vida, a se purificarem para que Deus viesse habitar. Então, se você está aí coxando dois pensamentos, não sei se vou, não sei se fico, não sei se quero, não sei se não quero, eu quero, mas não quero, eu quero Deus, mas também gosto do pecado, aí, meu irmão, você vai ficar pelo caminho. É por isso que muitas pessoas não são revestidas. Precisa purificar a sua vida e entender o que é andar no caminho estreito, porque Pedro e João foram deslocados para Samaria por um povo que foram batizados nas águas. Então quem já desceu as águas porque quer compromisso. Porque descer as águas não significa um banho apenas. É uma demonstração pública que você quer se arrepender, mas não do teu jeito. E é aqui que fica difícil. Por quê? Porque você recebe a palavra e você vai começar a fazer o que Deus quer, o que o Eterno quer. E se você não faz o que Ele quer, vai começar a coisa complicar, né? Vai começar coisas tão simples, coisas que você pode imaginar aqui do seu dia a dia. Você ouviu o Evangelho e o Evangelho diz assim, se arrependa. Aí você diz assim, eu quero. Aí você chega até, se aproxima e o Evangelho diz para você assim, essa profissão que você está vivendo aí, você não pode mais viver nela. O que você faz? Se você disse que quer. Se Deus falou, essa roupa não é mais adequada para você, porque agora você está entrando. Aí Deus fala para você, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O jeito de você lidar com isso, seu particular, sua intimidade, aqui, aqui e ali, ali, ali e ali. Aí Deus te fala o que você tem que desenvolver. E aí, você faz o quê? O Evangelho é a boa notícia, você não é obrigado a aceitar. Você aceita se você quiser. Mas a partir do momento que você diz que você quer, não é mais do meu jeito. É do jeito que Ele quer. E aí, se Ele decidir que suas vestes vai mudar, você vai mudar. E se Ele decidir que vai tirar esse vício, tem que tirar aquela costume, aquela situação. Se Ele quiser te tirar do emprego, te botar em outra profissão, porque essa não agrada a Ele, Ele vai decidir o que vai fazer com você.
Mas o ponto central é quando você aceita esse chamado, você morre ali. É outra pessoa que vai agora viver. Aquele eu de fazer as suas próprias vontades fica lá atrás. Você não faz mais o que você quer. Você começa a fazer o que Deus quer. Aí vem a questão, quando Deus chama o pecador e diz para ele, ó, pecador, tô te entregando a Torá. Aí o povo diz, faremos tudo o que o Senhor está dizendo. O povo concordou. Se você observar na entrega da Torá, foi isso. Que algumas pessoas acham que Cristo veio e os mandamentos acabaram. Mas é interessante, esse evento aqui de Atos é depois da ida de Yeshua. Ele sobe aos céus e continua os judeus sendo judeus, praticando, mas agora diferente. Eles cumprem mandamentos com uma nova vida. Uma vida restaurada pela Ruach HaKodesh. Uma vida de fato, que começa internamente e se torna externa. E aqui está a questão. Eles não cumprem mandamentos de forma legalista, como robôs. Não são máquinas, são pessoas, são humanos, que agora foram transformados pelo poder do Eterno, o coração foi transformado. Porque Shavuot nos traz lições. Eu vou falar já para você o que Shavuot fala. Mas é importante você entender que os apóstolos continuaram sendo eles. Guardavam o sábado, cumpriam as festas e, além do mais, cumpriam a missão de pregar o evangelho. Que é aí sim, é você ir aos perdidos e chamar para vir para o eterno. Não que você seja um goi e você tem que cumprir toda a lei. Mas existe o mínimo que um indivíduo tem que cumprir. Isso na conduta moral, não tem o que deixar de lado nada. Quando se fala da moral do indivíduo, sabe, da conduta, existem algumas coisas relacionadas à descendência de Abraão, que é específica lá. E isso você só vai entender quando você começar a estudar a Torá, versículo a versículo, ponto a ponto. E aos poucos você vai entender que tem algumas coisas que não dá para cumprir, talvez por causa de circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa que conheceu o evangelho hoje, mas já se envolveu intimamente, então a questão do dote, questões da virgindade ali, não dá para cumprir. Questões de guerra, mandamentos relacionados a guerras, que tinha algo específico naquela época. Então, o mandamento ele não pode ser lido sem respeito, não pode ser lido de qualquer maneira. Você tem que olhar o mandamento e ver. Aplico isso, Deus. Está válido isso aqui. Você, como indivíduo, tem que fazer como Davi no Salmo 1. Meditava na lei de dia e de noite. Para quê? Para ver aquilo que tem que ser feito. A Torá nos ensina muitas coisas boas. Nos ensina a fazer assistência social, nos ensina higiene, nos ensina a comer aquilo que é permitido e não comer aquilo que é proibido. A Torá me ensina a me relacionar com o próximo, a me relacionar com Deus, a me relacionar com o meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, botando ordem na minha casa, porque a Torá fala disso. Um pai é a autoridade do lar. Um pai, ele tem que ser respeitado como pai. Não pode se respeitar um pai, biblicamente falando. Hoje eu não sei o que a sociedade quer fazer com os pais. Mas a Bíblia fala de tudo que nós precisamos. A Bíblia fala de assassinato. Não matarás, não assassinarás. Então o Eterno é contra aborto. É contra tirar a vida das pessoas. Exceto no caso de legítima defesa. Ok? Então você tem que analisar tudo da melhor forma possível, com o coração empenhado a obedecer a Deus, não a si próprio. Para não cometer erros. Tá bom? Que tem erros que não dá para ser consertados, tá bom? Então eu costumo avisar. Tem coisas que fazemos que não tem como voltar.